Imagine um lugar perdido no deserto, escondido por milênios, onde supostamente Deus falou com Moisés e entregou os 10 mandamentos. Agora imagine que esse lugar não está onde sempre pensamos. E se eu te dissesse que o verdadeiro Monte Sinai pode ter sido encontrado, e ele não está onde os livros de história nos ensinaram? Prepare-se para questionar tudo o que você sabe. Por muito tempo, acreditou-se que o Monte Sinai estava na Península do Sinai, no Egito, especificamente no Monte Santa Catarina. Essa localização foi amplamente aceita por conta de tradições religiosas e registros históricos antigos. Mas algumas descobertas recentes apontam para um local surpreendente, Jebel al-Laus, na Arábia Saudita. Exploradores e pesquisadores independentes afirmam ter encontrado evidências intrigantes por lá. Entre elas, um pico queimado no topo, que parece carbonizado, como se tivesse sido exposto a um fogo intenso vindo de cima. Esse detalhe é especialmente interessante, pois lembra o relato bíblico de Deus descendo sobre o Monte Sinai em chamas. Vamos voltar um pouco no tempo. De acordo com a Bíblia, Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito, atravessando o Mar Vermelho e vagando pelo deserto até chegar ao Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas da lei. O problema é que, se considerarmos a rota tradicionalmente aceita, há inconsistências geográficas. Muitos estudiosos questionam como o povo poderia ter seguido aquele caminho específico. E é aí que Jebel al-Laus entra na história. Pesquisadores como Ron Wyatt e Bob Cornuke exploraram a região de Jebel al-Laus e documentaram uma série de evidências impressionantes. O topo do monte realmente parece queimado, e as rochas mostram sinais de um calor extremo que não poderia ser causado por processos naturais comuns. Praticamente ao pé da montanha, há estruturas que lembram antigos altares, com gravuras de bezerros esculpidas nas pedras, o que poderia estar relacionado ao episódio bíblico do bezerro de ouro, quando o povo hebreu construiu uma estátua para adorar enquanto Moisés estava no monte. Mas não é só isso. Próximo ao monte, há uma rocha gigantesca, dividida ao meio, com marcas de erosão que sugerem o fluxo de água. Isso se encaixa perfeitamente com a narrativa de Moisés batendo na rocha para que dela brotasse água para o povo sedento. Além disso, há evidências de acampamentos antigos, com cercas de pedra que poderiam ter sido usadas para conter gado, o que faz sentido considerando o contexto bíblico. Se todas essas evidências são tão convincentes, por que essa teoria não é amplamente aceita? Algumas teorias sugerem razões políticas e religiosas. Admitir que o verdadeiro Monte Sinai está fora da Península do Sinai poderia abalar tradições de séculos e alterar fronteiras religiosas importantes. Além disso, a Arábia Saudita é um país com restrições rigorosas ao acesso de pesquisadores estrangeiros, especialmente em áreas consideradas sensíveis. No entanto, o mistério persiste. Imagens de satélite e expedições clandestinas continuam a revelar mais detalhes intrigantes. Será que estamos realmente diante de uma das maiores descobertas arqueológicas da história? Ou será apenas mais uma teoria fascinante sem provas concretas suficientes? Agora eu quero saber, você acredita que o verdadeiro Monte Sinai foi encontrado? O que você acha dessas evidências? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo se gostou e se inscreva no canal para mais conteúdos intrigantes como esse. Ative o sininho para não perder nada.